também, então é um texto de fácil leitura, né? Então dá para ver que você tem domínio do seu projeto, né? Então é uma leitura gostosa, assim, né? Então parabéns. Né? Obrigada. No final da página 29, também você colocou que você calculou porcentagem. Sim. Você usou essas porcentagens aonde? Essas porcentagens foram para o gráfico radar. Você calculou o radar em cima da porcentagem. Para eu mostrar qual que era a diferença de consumo em cada um dos tercis. Então, por exemplo, para frutas totais, teve uma pontuação de 3,65. Eu dividi por 5, que é o consumo máximo, e multipliquei por 100. Aí eu cheguei nesse valor de 73, para conseguir ter um espelho melhor de como é que era a qualidade da dieta. Tá. Normalmente, o pessoal, quando roda o radar, roda padronizando. Não acho que está errado, mas aí eu acho que você só precisa completar aqui e deixar claro que você calculou só pensando nisso. Tá? Para levar tudo para uma medida única. Para uma mesma escala, né? Tá? Eu acho que aí você só precisa completar a ideia aqui, porque isso não embora não esteja errado, não é usual. Tá. Então, só para a gente ter clareza do que você fez. Tá? Eu tenho que citar que eu fiz no gráfico, mas eu coloquei, não? Coloquei. Você tem que colocar, você calcula a porcentagem, levar tudo para a mesma unidade, tá. chegar no gráfico de radar, tá? Tá, levar tudo para a mesma unidade. Tá? E aí, nesse sentido também, eu acho que no resultado, além de apresentar o valor de energia diário por quilo, eu acho que você podia colocar o consumo, o valor energético total do consumo dessas pessoas, 50 calorias por dia. Tá? Por quê? Isso vai te ajudar a mostrar que a sua população, que cabe esse indicador para a sua população. Tá. E você vai conseguir comparar com o resto da população, com outros estudos e tudo mais, né? Porque eu só coloquei a média de consumo, né? Porque eu só coloquei a média de consumo, né? Não coloquei o valor. Você só colocou por quilo aqui. Eu tinha esse dado e aí eu tirei. Tinha. E eu gosto dessa informação, porque a gente consegue comparar, saber se está na mesma direção ou não. Tá bom, tá certo. Eu acho que você está de parabéns, né? Não consigo nem imaginar você calculando isso tudo na mão. Nem eu, professora. Nem eu. Nem eu. De certa forma é bom que você aprendeu, né? Você conseguiu compreender um método que tem várias peculiaridades, vários detalhes, mas você conseguiu dominar. Então tem essa vantagem. Mas eu imagino o trabalho que você fez. Me deu muito trabalho mesmo, acho que eu aprendi. Mas parabéns. Obrigada. Mas antes de tudo, eu quero te agradecer, assim, como a Bartira colocou, é muito bom a gente participar da sua qualificação, né? E ver a evolução do seu trabalho. Então, assim, queria agradecer o convite, né? O trabalho que você teve, eu acho que foi muito árduo. Quando a gente conversou um pouco para ver a digitação de novo no NDSR, eu não tive coragem de falar para você fazer, porque eu acho que o caminho que você já tinha percorrido até lá, né? Era muito longo para você abrir mão do que você já tinha feito para começar de novo a digitação. Eu acho que você teve um trabalho muito grande e seus resultados mostram que deu certo, assim, que você conseguiu fazer, calcular, né? Como a Bartira colocou, você aprendeu bem o método, né? E ficou craque nesse cálculo, que não é fácil, né? Então, eu quero te parabenizar pelo trabalho, pela escrita, assim, dá para ver a sua atenção
com os cuidados, com os detalhes, da formatação, da forma que está disposto no impresso, está tudo muito cuidadoso. Então, parabéns, né, pelo seu trabalho. Eu vou fazer algumas considerações que eu acho que servem até para a gente entender melhor e para fazer a construção de um trabalho que às vezes passa alguns detalhes. Acho que quando a gente está dentro, a gente acaba se viciando um pouco no nosso trabalho e a gente não vê algumas coisas que são detalhes que a gente quer colaborar, né, para a melhoria do trabalho. Então, a parte dos resultados, eu acho que você poderia colocar a classificação do IQDR, né? Você coloca a média que você encontrou, então a média do IQDR foi 60,16, mais ou menos 6,17 pontos. E isso reflete o quê, né? Qual que é a classificação? Se necessita melhorias, não necessita, está adequado. Se eu não trabalho com IQDR, eu não sei o que isso significa. Ela trabalhou com IQD, a doutora Lília, ou IQDR? Foi o IQD. É porque no IQD usava. Uhum. Nós, assim, também sentimos falta, né? Ela tinha escrito utilizando. Como a Bartira já tinha chamado a atenção para tirar, não usava, a gente, não, então vamos retirar. Mas gera essa vontade realmente de você ter algo, né? Precisa de melhorar. Ele foi de 0 a 100. Aí teve, 60 é o quê, sim, né? Nós tínhamos até falado, ele é baixo, né? Porque se numa escala de 0 a 100 ficou abaixo de 70, né? Você fala, oi, peraí. E uma coisa que aí eu fiquei pensando, chama atenção, é o intervalo da idade, né? É uma coisa que eu fui e voltei, eu acho que a amostra, não sei se ela permite uma estratificação, né? Que a amostra de 60 indivíduos para a gente estratificar a idade, você vai ficar com grupos muito pequenos, aí você perde muito na análise, né? Só que me incomoda um pouco a gente colocar todo mundo no mesmo grupo, porque eu sei que a qualidade da dieta de um indivíduo, não avaliando pelo IQDR, vamos fazer uma análise qualitativa. Se eu comparar um jovem de 20 anos e uma pessoa, um idoso de 79 anos, a diferença da qualidade da dieta deles é muito grande, né? Não estou comparando só indivíduos que fazem hemodiálise ou com uma condição específica, mas se a gente pega dados como um todo, né? Se eu pego os trabalhos, por exemplo, da POF, do Vigitel, a gente encontra dados muito diferentes nesse grupo de pessoas, né, com essa faixa etária. E aí que isso me preocupa um pouco, até porque alguma das análises das variáveis que você considera, por exemplo, está na tabela 4, né, das variáveis, pressão. É diferente eu comparar a pressão de um indivíduo de 20 anos e a pressão de um idoso de 79, né? Alguns marcadores bioquímicos, é muito diferente. Então eu acho difícil a gente colocar todo mundo no mesmo grupo, né? Aí não sei se cabe, talvez na tabela 4, fazer uma estratificação de idade e coloca o p-valor, pelo menos a gente conhece se eles são iguais ou não. E você faz um teste para ver se eles são iguais ou não. Eu fiz isso, professora, nós fizemos. Eu separei, né, os adultos e os idosos e fiz, estratifiquei os componentes do IQDR e eu não encontrei diferença significativa. Então, por isso, eu tirei do trabalho e não apresentei esse resultado, porque assim... Fiz e verifiquei que não tinha diferença nenhuma, então eu tirei. Maior de 60 e menor de 60. Isso, adultos e idosos. E aí, como também a minha população, a amostra não é grande, então aí eu tirei. Mas eu fiz o teste T, então, e não teve. Eu não sei se vocês pensam em estratificar, como você colocou, e pelo menos apresentar isso, vamos supor, na sua tabela 4, ou relatar na metodologia que você fez, porque aí isso responde o questionamento quando eu vou ver qualidade da dieta. Eu vejo, mas como que eu coloco todo mundo, um indivíduo, sei lá, de 20, 21 anos, com outro de 79? O hábito alimentar é totalmente diferente. E a gente tem as pesquisas nacionais que mostram isso, né? Então, eu acho que se você coloca e dá esse respaldo que você fez e não encontrou diferença significativa entre esses grupos, dá mais respaldo para o seu resultado, né? Tanto do consumo como das variáveis que você analisa, né? Porque você faz associação depois das suas variáveis socioeconômicas, antropométricas, você faz a associação disso com o IQDR. Então eu acho importante você mostrar isso, estratificar pelo menos adultos e idosos, ou até colocar adultos jovens, adultos idosos, mas aí fragmenta ainda mais o grupo, eu acho que vai perdendo a força da análise, né? Mas só de ter adultos e idosos, eu acho que já dá mais confiança para os seus resultados. Eu tive uma dificuldade, Luciana, com relação a isso,
Porque, assim, eu encontro estudos de pacientes em hemodiálise, a maioria, assim, hiperfosfatemia, falando de nutrientes muito específicos. E aí, depois da minha qualificação, eu estava lendo e eu falei, gente, eu venho o trabalho todo falando que é melhor, né, que seja analisado o padrão, né, desses pacientes por meio dos índices, e aí eu fico defendendo, falando, sabe? Então, eu achei, a minha dificuldade foi com relação a isso mesmo. Por isso que eu fiz mais a comparação com o público saudável, né? E aí até justifica também a minha utilização também desse instrumento que eu utilizei. Mas eu vou rever isso. Talvez na discussão você entrar em alguns nutrientes não tem não problema, descaracteriza né? a validade de trabalhar com alimentos. Porque assim, você trabalhou a qualidade da dieta, né? Avaliou a qualidade da dieta. Só que os alimentos, eles são constituídos de nutrientes, né? Então, assim, em algum momento você discutir isso, porque a gente vai trabalhar com a restrição do consumo de proteína, por exemplo, ou do fósforo, do potássio, né? E isso vai refletir no consumo de alimentos. Então, eu acho que se você entra na discussão, não ter isso como base, que eu acho que você faz isso muito bem, você vem discutindo muito o padrão e a qualidade da dieta como um todo. Mas em alguns momentos a gente vai cair na discussão de nutrientes, né? Porque senão parece que a discussão do seu público fica superficial. Tá. E é isso, quero parabenizar você, a professora Zara, a professora Ana Tereza, né, a professora Ana Amélia, pelo trabalho, pela orientação e parabéns. Obrigada. Também